Olá, estou aqui de volta. Essa semana eu vou fazer 2 vídeos falando sobre 2 grandes pianistas do jazz e com uma temática que eu fiquei aí analisando, cheguei a essa conclusão do trabalho deles que foi tão assim importante na evolução do jazz, tanto ritmicamente quanto também esteticamente. Então eu acho que tem tudo a ver. Então eu vou falar de 2 álbuns desses 2 pianistas que eles carregam essas semelhanças, né? Nesse contexto, né? Dessa coisa da evolução do jazz, do enriquecimento, né? Harmônico e rítmico, estético do jazz. E aí eu vou citar esses álbuns como exemplo. E para começar, eu vou falar de um cara que ele conseguiu simplesmente quebrar, né, tabus, né? Ele conseguiu sair ali da fronteira ali do jazz, já numa fase que ele não era mais mainstream, né? Que ele não chegava a um público, já não estava chegando mais a um público bem amplo, né? Mas ele quebrou isso com esse álbum que eu vou falar. Eu estou falando do grande Dave Brubeck. Tem gente que fala Dave Brubeck, né? Mas eu acredito que a pronúncia certa é Brubeck, né? Acredito eu. E é claro que eu estou falando desse famoso álbum aqui. Dave Brubeck Quartet e esse clássico, Time Out. Capa aqui. Essa pintura aqui, que eu não tenho certeza, mas lembra alguma coisa do Miró, né? Do Juan Miró, do artista espanhol surrealista, né? Miró, se não é uma obra dele, é de algum artista plástico dessa mesma linha, né? Dessa mesma escola do surrealismo. Né? E tem um outro álbum dele posterior a esse, do Brubeck, que tem uma capa aí sim, claramente, com até acreditada, né? Uma obra do Juan Miró. Esse álbum, ele se tornou, e é até hoje, um dos 3 discos mais vendidos da história do jazz. Eu acredito que ele só perde pro Kind of Blue do Miles Davis. Os 3 discos mais vendidos da história do jazz é o Kind of Blue do Miles Davis, esse Time Out, Dave Brubeck Quartet, em segundo lugar, e em terceiro lugar o The Coney Concert do Keith Jarrett. Se não mudou alguma coisa, esses 3 discos continuam sendo os 3 discos mais vendidos da história do jazz. Pode ser que também haja alguma alteração ali, que entre talvez o Night Train do Oscar Peterson, né? Oscar Peterson Trio, que também é um álbum que foi muito vendido, né? E vende até hoje.
mas geralmente esses são os 3 mais vendidos. Então ele se tornou uma referência, né? E até no sentido de que ele é muito um álbum que as pessoas que têm um conhecimento, né, de jazz, elas recomendam, né, esse álbum para as pessoas leigas, pessoas que não conhecem, não estão familiarizadas com o universo do jazz e querem começar a ouvir, e aí esse álbum é um dos mais recomendados para os iniciantes. E eu também acho ele muito interessante para quem não conhece, não está familiarizado muito com o jazz, começar por esse álbum. O Kind of Blue também é um álbum interessante para começar também. E esse aqui, do Brubeck. Agora, para a gente falar um pouco, resumidamente, da carreira do Dave Brubeck, ele teve uma vida muito longa, né? Ele faleceu com 91 anos. Ele era um cara, digamos assim, de um estilo de vida bem mais conservador, né? Ele não era um cara de vícios, de extravagâncias. Ele não era um cara de. Ele não era, acredito eu, que não era um cara de uma vida boêmia, desregrada. Era o chamado mais caretão, né? Seria nesse sentido, né? Então, muito talvez por isso ele teve essa vida tão longa, assim, né? Que um cara que sempre foi um cara saudável, assim, né? E, aliás, todos eles, né? Todos os membros do quarteto, né? Tiveram uma vida bem longa. Então, podemos ter certeza que eles não foram adeptos daquele estilo de vida, né? De vários jazzistas, né? Que tocavam muito na noite e acabaram tendo muito problema com entorpecentes, né? Porque usavam para não dormir e acabaram depois se viciando. E muitos tiveram problemas sérios de saúde e alguns acabaram tendo uma vida curta ou não tiveram uma vida longa, né? Podiam ter vivido mais e acabaram partindo antes do combinado por causa do excesso, né? Dos entorpecentes. Então, a gente pode imaginar que, né? O caso do David Brubeck e seu quarteto tiveram um outro tipo de postura, né? Bem mais ajuizada, né? Nesse ponto, né? E isso que eu acho uma coisa também muito legal no trabalho do David Brubeck, essa preocupação dele somente com a música. Ele não era um cara polêmico. A vida pessoal dele a gente nunca ouviu nada, não tem nada assim, nenhum escândalo. Era um cara muito discreto e a preocupação dele era a sua música. Era a evolução, principalmente a evolução rítmica do jazz. E isso ele fez muito bem. Ele foi um idealista, né, nesse sentido. Então, ele era uma família de pessoas que eram ligadas à música, né? Os pais, né, tocavam instrumentos, né? Tinha uma ligação com a música clássica, né?
E ele aprendeu piano, violoncelo também, a partir dos 4 anos de idade, e começou a estudar música. Mas aí começou a aparecer uma particularidade bem assim curiosa da personalidade dele. O Brubeck, ele era um cara desde criança, né? Ele não era disciplinado, ele era meio rebelde nesse sentido, né? Aí nesse sentido ele não era nada conservador, né? Ele era um, um garoto, né, na época que ele não tinha paciência com a disciplina, né? E com os estudos mais rígidos, né? De conservatório, alguma coisa assim. Então ele não gostava de ler partitura. Então ele não aprendeu a ler, ele não lia partitura, não sabia ler partitura. E aí ele tocava de maneira intuitiva. Ele tinha um ouvido, né, chamado ouvido absoluto. Ele tinha um ouvido impressionante, né, para descobrir as notas musicais, né? E mesmo ele sendo muito apaixonado pela música clássica, né, principalmente a música clássica mais tradicional do século XIX e XVIII, ele não tinha paciência para esses estudos mais profundos, né, de música. E aí ele ficava enrolando os professores, ele ficava fingindo, né, que sabia ali ler as notas ali, mas na verdade ele estava tocando tudo de maneira intuitiva e ele não conseguia, não sabia ler as notas e enganava os professores, né? E realmente isso chamava atenção também, esse dom, né, esse talento incrível, né? Uma coisa muito rara, né? Porque não saber ler partituras aí, até aí também um ponto a gente pode pensar, né? Poxa, mas o André Segovia também não sabia. É curioso isso, né? O monstro do violão clássico, André Segovia, ele também não sabia ler partituras. Ele não tinha formação graduada, né, em música. E ele dominou como ninguém o violão clássico. Então, Dave Brubeck talvez tenha pensado, né, que ele não precisava dominar a teoria, né, musical, se ele tinha esse talento tão raro, né, esse dom que é para muito poucos, né, desse talento intuitivo, né, de desenvolver a sua própria música, né, um talento de compor, de criar melodias, né, de explorar, né, ritmos, e isso realmente chamava atenção. E aí ele descobriu a sua grande vocação, que era ser um músico de jazz, né, tocar jazz. E ele começou a formar os seus primeiros quartetos. E aí os seus primeiros quartetos, ele ainda não estava ainda preocupado tanto ainda nesse período com as questões rítmicas do jazz ainda. E ele ainda não se destacava tanto, né, nesse período aí. Mas aí ele
assinou com uma gravadora grande e ele começou a levar mais a sério aquela coisa de querer desenvolver o jazz ritmicamente. Então ele formou um novo quarteto, aí sim o seu quarteto clássico, né? Que ele ficou ali mais ou menos uns 10 anos, né? Tocando com esses mesmos músicos, esse seu quarteto. Que era o Paul Desmond, né? Um saxofonista incrível, né? O Eugene Wright no contrabaixo e o Joe Morello na bateria. E aí, com isso também, ele quebrou certos paradigmas e tabus também, porque nessa época, anos 50, a questão do racismo realmente estava muito pesada nessa época. E aí havia essa divisão, né? E no jazz, durante um tempo, teve isso, uma coisa absurda, né? Músicos brancos não se misturavam com músicos negros e vice-versa. E ele, sendo um músico branco, mesmo daquela escola lá dos músicos jazzistas brancos, né, como o Gary Mulligan, o Stan Getz, Bill Evans, né? E até tem um fato curioso, né, que existia essas coisas dos dois lados, né? O Bill Evans, por exemplo, ele era o único músico branco no quinteto do Miles Davis, na época do álbum A Kind of Blue. E aí tinha uma música, eu acho, agora não estou bem certo que música que era, mas eu acredito que seja All Blues. Tinha um compasso em 4x4 de blues. E aí, quando foi o momento de executar essa peça, o Miles Davis propôs para o Bill Evans não tocar. E aí, ele chamou o Jimmy Cobb, pianista, esse negro, para tocar essa música, essa faixa. Aí depois ele alegou que ele trocou porque o Evans era branco. E ele, como músico branco, ele talvez não teria uma capacidade espontânea, né? Uma espontaneidade de captar aquela emoção espiritual do blues puro. E aí ele preferiu naquela peça colocar um músico negro. Aí ele substituiu e colocou o Jimmy Cobb no piano nessa peça. Então, para ver a que ponto chegava, né? Que tinha essa coisa, né? E o racismo, é claro, dos brancos contra os negros. E aí os negros parece que querendo uma retaliação, alguma coisa assim, desse tipo, como se fosse uma vingança, né? Faziam isso também com os brancos, querendo dizer que, no caso aí, os brancos não conseguiam tocar a música a verdadeira dos negros, né? De origem negra. Então isso acontecia, esse tipo de comportamento, né? Nessa época.
E aí, no caso do quarteto do David Brubeck, aí ele conseguiu romper também, até isso também, que a presença de um músico negro no seu quarteto, que antes era só de brancos. O Eugene Wright, contrabaixista negro. E isso também foi uma coisa também bem curiosa e que quebrou, né, esse tabu. E a partir dali, aí começou as interações, né, entre os músicos negros e brancos, não havendo mais esse tipo de divisão, né? Daí a importância, né, também do quarteto do David Brubeck nesse sentido. E aí estava formado o seu quarteto clássico. E aí o David Brubeck começou a ter uma ideia, um idealismo que se tornou uma obsessão, que é o desenvolvimento rítmico do jazz, a evolução rítmica do jazz. Agora, a gente tem que entender também o contexto musical do jazz nessa época. Então, realmente, essa preocupação do David Brubeck tinha um fundamento, porque o jazz, até aquele momento, digamos ali até o meados dos anos 50, que já estava no auge ali o bebop, né? Até essa fase, o jazz ele já tinha até evoluído bastante, melodicamente e harmonicamente. E no sentido também dos improvisos, né? Que os improvisos ficaram mais ricos, mais elaborados, mais longos. Então ele já estava nessa fase de uma evolução nesse sentido. Mas em compensação, no sentido rítmico, o jazz ainda estava limitado naquela coisa do compasso 4x4, né? O compasso também muito usado no blues. Então você pegava, por exemplo, os trabalhos de jazzistas já renomados nessa época, como Louis Armstrong, como o Duke Ellington, por exemplo, né? O Coleman Hawkins, né? Grande saxofonista, o Dizzy Gillespie, o trompetista, né? Grande trompetista. Então, todos esses grandes nomes, né, do jazz, e um dos mais populares ali, né, eles já estavam nessa fase de explorar as melodias, e principalmente as harmonias, o sentido harmônico, né? A estrutura harmônica, né? Do jazz, e também aquela coisa da improvisação, que se tornou a marca, né? Do gênero. Mas havia isso, né? E já nessa fase começou a aparecer alguns músicos já que já tinham essa preocupação e começaram a gravar, compor peças de jazz já muito mais ricas e com essa preocupação também rítmica. Um deles foi o Charles Mingus, né? Foi um cara que também, um cara revolucionário também, nesse sentido. E aí o Charles Mingus já começou a implementar
coisas que depois foram a base do surgimento também do free jazz, encabeçado, liderado pelo saxofonista Ornette Coleman. E aí, ali no meio, no lado assim, até oposto a esses músicos, né? Porque o Dave Brubeck, ele não era um cara vanguardista, né? Ele sempre foi mais conservador, mas ao mesmo tempo ele tinha essa preocupação rítmica, porque ele percebia, né, isso, que o jazz precisava evoluir ritmicamente, porque a gente precisava de músicos que conseguissem criar uma linguagem mais única, né? E não muitos músicos assim, muito semelhantes, né? Com músicas muito parecidas demais. Precisava haver essa evolução para começar a surgirem esses músicos com esse estilo único, né? Essa sua marca própria. E a gente falou do Charles Mingus, o Miles Davis também, é claro, né? É outro músico e também ele começou também a procurar essa inovação também. E o próprio Kind of Blue, lançado no mesmo ano, né, do Time Out, já é um exemplo disso, né? Que já tem ali a procura de uma música mais rica ali. A gente já percebe isso. E aí o Dave Brubeck, ele já estava estudando também mais a sério música, embora sempre com aquela dificuldade de ler partitura, né? Ele tinha acabado de estudar, ele estudou vários anos com o compositor clássico Darius Milhaud, francês Darius Milhaud. Então ele aprendeu muita coisa, né? Somente de contraponto com o Milhaud. E ele ouvia muita música clássica, né? Somente a música do período do classicismo, né? Mozart e Haydn, né, eram os seus compositores prediletos. E aí ele começou, eu acredito que ele, em turnês, né? Eles faziam muitas turnês pelo mundo afora, em viagens ali. E ele fez turnês em países da África, em países asiáticos, né? Do Oriente Médio também, por ali. E ele começou a prestar atenção nas músicas, no estilo das músicas populares e folclóricas desses países, dessas regiões. E ele começou a se encantar pelos ritmos africanos e os ritmos orientais, principalmente ali dos países árabes, né? De cultura árabe. Então, aquela coisa de várias danças folclóricas, ele começou a perceber a riqueza rítmica de várias dessas músicas. E aí ele começava, acho que levava algum gravadorzinho, gravava várias músicas que ele ouvia ali, pessoas dançando, coisas folclóricas ali. Ou ele assobiava também, né? Ele memorizava, assobiava alguma coisa. Ele trabalhava muito com aquela coisa do estalo dos dedos, né? Para memorizar ritmos.
E com isso ele foi pesquisando tudo isso e foi trazendo isso, essas influências todas para o seu jazz. E o resultado foi tudo isso que ele pesquisou, o resultado está nesse álbum. Time Out. Então agora, para a gente falar desse álbum, digamos que quase tudo aqui é de autoria do Dave Brubeck. Só tem uma exceção aqui, que eu já vou falar, e curiosamente essa exceção se tornou a música mais famosa desse álbum. A única música que não é composta pelo Brubeck. Mas pela ordem aqui, até porque a gente estava falando, já pegando esse gancho, né, da influência oriental e árabe, né? A música que abre, Blue Rondo à la Turque, é uma espécie de... seria um blues em rondó, no estilo turco, como o próprio nome, né, diz ali. Essa não podia começar assim melhor. Essa música é espetacular, é uma das melhores do álbum, ou seja, já começa com um dos melhores momentos do álbum todo. Essa música ela é muito interessante porque ali já começa, já fica claro a preocupação rítmica, né? Ali, da evolução rítmica. Então ali ele já começa, essa música tem vários compassos ali muito complexos e fora do comum. Ele chega ali a pegar a base de 9/8, algo assim que jamais se ouviu, né? Até então, numa música de jazz. E o que mais encanta nessa peça é também a junção da música clássica. Então nós temos ali o piano do Brubeck, ali tem dimensões ali sonoras assim de um nível técnico assim incrível, que soa realmente como uma peça concertante ali. E o piano dele atinge ali dimensões ali orquestrais ali. E aí aparece o sax, né, o sax soprano do Desmond, né, também incrível nessa música. E a bateria, né, do Morello, né, também. E aí começa também uma outra fusão ali, que é um momento também mágico também, que é a rítmica de uma dança turca. Uma dança exótica, né? Um ritmo exótico turco, né? E ao mesmo tempo também animado, né? Uma coisa até divertida ali. Então nós temos essa riqueza rítmica, riqueza harmônica, né? E ao mesmo tempo uma coisa também acessível. Isso que é o mais incrível, né? Que não é uma coisa difícil de ouvir, né? Não é uma coisa assim tão complexa assim, né? E ao mesmo tempo uma coisa inovadora. Então é incrível isso. Aí depois vem a segunda música, Strange Meadow Lark, que é um dos momentos assim mais baladeiros do álbum, mais lentos, e é
é a música, assim, é a música que mais me encanta no álbum, essa música. Assim, sempre quando eu ouço, eu me arrepio, porque ela é belíssima, assim, ela melodicamente, assim, ela tem uma melodia impressionante ali, o lirismo dela, né? Ela tem um certo compasso de valsa, né? E compassos, harmonias também incomuns, né? De 10 compassos. E aí o piano do Brubeck ali já de uma maneira bem mais introspectiva, né? Ali, já bem diferente da primeira faixa, né? E de uma elegância também, de um refinamento ali magistral. E aí depois aparece a parte do solo do sax soprano do Paul Desmond, que é sublime. Ele consegue passar uma coisa terna, uma coisa delicada, mas sem cair naquela coisa piegas, né? Ou melosa, né? Ele consegue aquele equilíbrio, né? De uma elegância, e ao mesmo tempo de uma doçura, mas faz isso com muito bom gosto. Realmente um músico incrível, né? Um saxofonista que tinha assim um cuidado, né? Uma visão, né? Do instrumento que poucos tinham, né? E aqui é um dos melhores momentos dele do álbum. Ele está impecável nos seus solos aqui nessa música. E aí agora vem aquele momento, né, como eu falei, que a única música que não é de autoria do Dave Brubeck, Take Five, e é a música mais famosa do álbum. E também uma das mais famosas da história do jazz. E aqui a gente falou de quebrar paradigmas, e aqui mais um. Porque no momento que o jazz estava totalmente fora da mídia de massa, né, mainstream, né, o Brubeck consegue essa façanha. Que essa música, e de maneira instrumental, incrível, não é isso? Eu acho que depois do Dave Brubeck, só bem depois, muitos anos depois, o guitarrista Jeff Beck, eu acho que foi o único que conseguiu essa façanha depois do Dave Brubeck, de fazer com que uma música instrumental chegasse às paradas, né, de sucesso americanas. E demorou muito, né? Só depois o Jeff Beck, com aquele álbum dele instrumental, totalmente instrumental, Blow by Blow, né? Ele conseguiu essa façanha de novo de colocar uma música instrumental numa parada norte-americana de sucesso. Então aqui essa Take Five chegou a tocar em rádios, né? Foi realmente algo impressionante, e isso que fez, né, com que o interesse pelo álbum, né, e ele se tornasse um dos álbuns mais vendidos, né, da história do jazz. E aí, aí aquela coisa também que a gente tá falando rítmica, né? Essa música ele chega ali às últimas consequências ali da sua preocupação rítmica, né? No jazz, evolução rítmica. Então é um momento incrível no compasso de 5/4. E aí chega um momento que a bateria do Morello ela fica obcecada ali nesse compasso e ele começa a solar vários solos obsessivos ali, né? Tem momentos ali dele sozinho ali, e aí com o piano faz um duo ali com o piano do Brubeck, e chega um momento ali que são alguns minutos ali ininterruptos que eles ficam repetindo
esse compasso exaustivamente ali, o Morello na bateria e o Brubeck no piano. E é de tirar o fôlego, né, nesse momento ali. É incrível, né? Esse duo dos dois ali. E até a retomada, né, do tema inicial, com aquele famoso tema, né, do saxofone do Desmond, que é o autor dessa música, né? A música foi composta pelo Paul Desmond. E essa música depois teve algumas regravações e depois ela ficou conhecida também com letra. Ela foi regravada, teve uma releitura do saudoso cantor Al Jarreau. O Al Jarreau, ele fez uma versão dessa música com letra. E ficou muito interessante, ficou muito legal. E aí tá num dos álbuns dele, nos melhores álbuns dele, ali, do finalzinho ali dos anos 70, né? E é incrível, né? Depois ele também, o próprio Al Jarreau, ele também fez uma versão de Blue Rondo à la Turque também. Depois num outro álbum dele que também ficou muito interessante. O Al Jarreau, apesar dele ter ido para um lado mais mainstream, né? Depois, o R&B, ele quis fazer coisas mais ligadas ao mainstream, mas ele tinha um grande talento vocal, né? E tem algumas coisas que ele fez, e sempre, todo o álbum dele, mesmo com músicas mais comerciais ali, né? Mas sempre você encontra alguma coisa assim, todo o álbum dele tem sempre alguma faixa, alguma coisa assim, fora da caixinha ali, com algo assim elaborado, uma coisa assim jazzística assim, muito bem feita. E ele realmente fez assim essas versões assim muito originais e muito legais dessas obras do David Brubeck Quartet. Aí depois vamos pro lado 2, né, do disco, Three to Get Rid, que aqui é uma valsa com o estilo rococó do compositor Haydn. Então ele implementou ali a valsa, seria uma valsa nobre de salão, mas com estilo rococó e galante, né, do compositor Joseph Haydn. Em tempo 3 e 3/4 ali. E um dos grandes momentos também é o solo de piano do Brubeck nessa música, que desafia até a métrica ali, né? Com ritmos ali exóticos ali também, saindo fora até do compasso ali em alguns momentos. É incrível também o Brubeck nessa música, o piano dele nessa música. Aí depois vem Kate's Waltz, o nome diz também uma valsa para Kate's, é o nome da filhinha do David Brubeck. E ele faz uma homenagem a ela. E também é um tema de valsa, mas em que chega ali no meio dela, aí ela vai para um ritmo de um blues lento de 4/4. E mais um momento ali também muito legal entre o duelo ali do piano do David Brubeck e a bateria do Morello nessa peça. E aí vem Everybody's Jumping, que é também uma das músicas
mais impressionantes desse álbum, porque ela começa assim, sem nenhuma sensação de tonalidade. É algo assim, até vanguardista, né? O Brubeck, que não era um cara vanguardista, mas essa música, o início dela é curioso, assim, uma coisa assim, até vanguardista. E depois aí ele vai, aí começa, aí tem um tempo mais lógico ali, 6/4. E o saxofone do Paul Desmond ali também bem lírico ali nessa música. E ao mesmo tempo que ele está tocando de maneira lírica, melódica, o piano do Brubeck continua ali com os seus compassos ali bem extravagantes ali, né? Então dá esse contraponto nessa peça. E aí o álbum se encerra com a faixa Pick Up Sticks. E aí aqui é o momento também que o piano do Dave Brubeck brilha assim, de maneira magistral aqui. Um solo dele, daquele arrasa quarteirão. E ele vai para um momento assim, de dimensões orquestrais aqui, assim como na Blue Rondo à la Turque, ele também chega aqui ao ápice disso. E aí nós vemos o grande talento raro, né, do Brubeck, né, nessa música de encerramento. Assim como o André Segovia, né, tinha, né, esse talento raro, né, no violão clássico, que é de um músico que ele não era disciplinado, ele não sabia ler partitura, sempre teve essa dificuldade, mas tinha esse lado intuitivo e um ouvido assim absoluto, genial, que é uma coisa para poucos. Por isso que se a pessoa ela tem vocação para os estudos em música, é sempre melhor ela estudar mesmo, ela ter paciência e ela se disciplinar nos estudos da música, porque às vezes tem pessoas que se iludem com isso, mas esse tipo de talento do Dave Brubeck, do André Segovia e de outros músicos, como, por exemplo, o Hermeto Pascoal também, né? É um tipo de talento que é muito raro. Você não vai encontrar isso em muita gente. É para poucos, muito poucos. Digamos que 0,5% da humanidade tem esse tipo de talento. Então é uma coisa muito rara. Então não dá para você achar que qualquer um vai conseguir fazer essas coisas, né? Essas coisas incríveis, né, em música, como esses músicos fizeram, não tendo essa disciplina ou essa formação gradual, completa em música, né? Porque a pessoa, se pensar assim, ela vai se decepcionar, porque isso é incomum. São poucos os que realmente têm esse talento. E o Dave Brubeck realmente foi um deles, né? É por isso que o Dave Brubeck ele entrou, né, para a história da música por ter esse talento raro, talento único, uma coisa dele, né? Incrível. Essa coisa intuitiva, né? Nata que ele sempre teve. E a partir desse álbum aí, o jazz só foi lá para cima. E aí começou a todo mundo explorar essa coisa rítmica do jazz, e o jazz começou a enriquecer muito. E aí
ele foi cada vez mais também se distanciando do mainstream, a ponto de, num passado bem distante, ele era uma música que era considerada popular e ele foi se desenvolvendo tanto tecnicamente e se distanciando tanto da grande mídia que ele deixou de ser popular. Então hoje ninguém fala mais que jazz é música popular mais por causa disso. Né? E aí então a gente vai falar no próximo vídeo de um outro pianista mais novo, né? Um pouco mais novo, né? Pouca coisa, né? Um pouco mais novo do que o David Brubeck, que ele foi um cara que se influenciou dessa preocupação da evolução do jazz. Mas aí ele também foi para o lado estético, né? E aí ele começou a lançar vários álbuns, principalmente na década de 70, em que ele quis ampliar o colorido instrumental do jazz, colocando alguns instrumentos exóticos, ritmos também exóticos, diferentes, e ampliando o seu arsenal de instrumentos ali nas suas bandas, né, nos seus grupos musicais ali. E então eu vou falar desse pianista, que é um dos meus pianistas favoritos, no próximo vídeo. E aí eu vou falar dessa fase dele em que ele explorou isso também. Também foi um dos grandes enriquecedores da linguagem moderna do jazz. Né? Então eu vou ficando por aqui e aí no próximo vídeo eu vou falar desse grande músico também e mostrar um álbum dele que eu tenho em que ele explora esses ideais. Então até o próximo vídeo.